Oi, deusas! Hoje venho falar com vocês a respeito de um tema que a mim é muito significativo, especialmente porque... Oi, deusa! Porque é o tema que é a minha história de vida. Faz parte da minha história, da minha infância, da adolescência, da vida. E eu queria falar para vocês que esses vídeos são a nossa terapia em grupo, né? E apesar de eu ter me tornado terapeuta, de eu estar ajudando vocês com isso, o próprio fato de fazer esses vídeos é também uma terapia para mim. Porque colocar as emoções em palavras, pegar a bagunça da sua mente e colocar isso em um discurso que seja compreensível para o outro, isso já é terapêutico. E isso já é muito importante no processo de compreensão da sua história, da sua vida, da sua realidade, dos seus traumas, enfim. É por isso que a terapia tradicional, através do diálogo, né, que começou lá com Freud descobriu o poder do diálogo. O ato de dialogar, de colocar em palavras, já traz bastante entendimento, bastante cura. Então, obrigada a quem está acompanhando as terapias em grupo. É um processo útil demais para mim e também para vocês, porque o que eu trago aqui são as minhas verdades. Eu não estou trazendo aqui alguma coisa que eu li em um livro, que eu estudei, que eu sei a teoria, mas que eu vivi na prática. E, de novo, eu gosto de pegar casos de terapia, pacientes na terapia, que vivem coisas que eu já vivi. Porque eu acredito que aquilo que você vive é o que você tem autoridade para dizer, para ajudar, para dialogar. A sua autoridade é muito maior quando você já passou por aquela situação. Você consegue entender exatamente, se colocar no lugar do outro. Isso é a verdadeira autoridade. Mas enfim, durante essa semana passada, eu conversei com várias alunas do yoga, vários pacientes, e eu recebi muitos relatos, coincidentemente ou não, muitos relatos de relacionamentos abusivos. E a gente sabe o quanto isso é triste, o quanto isso é perigoso e, infelizmente, o quanto é comum na nossa sociedade. Esse relacionamento abusivo, né, em que um está abusando do outro, abusando através de palavras, agressões verbais, agressões físicas, psicológicas, de todos os tipos, emocionais. Esse relacionamento pode acontecer tanto na esfera amorosa, quanto na esfera familiar, ou até mesmo em uma esfera de amizade. Esse abusivo pode acontecer em várias áreas diferentes, não se restringe apenas à vida amorosa, a um casamento, a um namoro. No meu caso, por exemplo, foi com a minha mãe. A minha mãe era abusiva comigo. E ao longo do vídeo de hoje, eu vou contando um pouco disso e tentando trazer para outras esferas também, para que vocês consigam se identificar. Não só quem teve mãe abusiva, mas também namorado, marido, irmãos, amigos, enfim. Primeiro, é importante destacar que existe uma diferença grande entre um relacionamento que é tóxico e um relacionamento que é abusivo. Eu sei que hoje em dia as pessoas as pessoas não gostam da palavra tóxico. Existe uma má fama a respeito de chamar um relacionamento de tóxico, mas eu consigo entender perfeitamente o que você quer dizer quando você diz relacionamento tóxico. É tóxico quando uma pessoa está fazendo mal para outra, mutuamente, ambas. De modo que as palavras ditas, as ações, os gestos um com o outro, agem como se fosse um veneno na outra pessoa. Está te fazendo mal, está te causando algum dano, algum mal-estar, algum desconforto, e dependendo da intensidade, pode até gerar doenças físicas, né? Se você convive muito com alguém
que está sempre reclamando, sempre falando mal dos outros, mal da vida, mal de si mesma. Hoje nós sabemos que esse excesso de negatividade repetido diariamente é uma energia tão poderosa que pode se manifestar em doença física. O poder da mente age demais na matéria. Então, cuidado com pessoas que são tóxicas e você mesma não seja tóxica para os outros. Cuide com as suas ações e palavras para fazer o bem para quem está ao seu redor e não ser alguém tóxico. Da mesma forma, tome cuidado para não deixar em sua vida, ao seu redor, pessoas que são tóxicas para você. Que as ações, palavras, o jeito da pessoa está te fazendo mal de alguma forma. Te causando gatilhos que te levam a pensar coisas ruins, ou lembrar de coisas ruins, ou se sentir mal. Tome cuidado. Eu queria pontuar que é diferente um relacionamento tóxico de um abusivo. Porque no relacionamento tóxico, as duas pessoas estão fazendo mal uma à outra, é mútuo. E no tóxico, é muito mais um mal indireto que chega pra você. A pessoa no relacionamento tóxico, ela não quer propositalmente te fazer mal. Ela está ali indiretamente, porque a ação dela está indiretamente te causando algum mal. E às vezes ela nem percebe. Então é indireto. Já no abusivo, a pessoa está diretamente te agredindo. Ela não está fazendo isso sem querer, ou disfarçando, ou não. A pessoa está diretamente tentando mandar na sua vida, tentando te controlar, te xingando, te ferindo direto com palavras. No tóxico, pode ser alguém falando mal dela mesma, falando mal de uma outra pessoa, fazendo algo que remete a uma outra situação, e isso indiretamente chega até você como um veneno, por isso que é tóxico. Já no abusivo, a pessoa ela tem uma relação de poder sobre você. Então ela vai diretamente te atacar. E isso começa emocionalmente, depois palavras, depois até físico, né? Que é quer dizer, não sei se é o pior tipo de agressão. Na minha opinião, a agressão psicológica é pior ainda que a física. Mas, de acordo com a nossa lei, a agressão física é pior do que a psicológica. Mas eu acho que a psicológica é pior. Enfim. Então, é diferente, né? Entenderam o que é um tóxico, o que é um abusivo? O abusivo está diretamente ali te ferindo. E na relação abusiva, existe claramente alguém que é o abusador e alguém que é a vítima. Então não fica uma dúvida, porque a pessoa que é a vítima, ela se sente impotente em relação ao seu abusador. Ele está numa posição de poder sobre ela, tentando controlá-la, mandá-la, sabe? Proibir coisas. Então sempre essa pessoa que vai estar abusando da outra. Uma pessoa má, maldade pura. Na nossa sociedade, existe um certo preconceito contra a vítima de um relacionamento desse. A gente se pergunta, mas por que essa vítima não vai lá e denuncia? Por que essa vítima continua tolerando, suportando? Por que ela não sai? Por que ela continua ali? Por que ela suporta? Por que ela aguenta aquilo? Ela vê que é abusivo e ela continua. E existe uma série de motivos. Uma série de motivos. Eu fugi de casa faz 13 anos. Eu tinha 13 anos, hoje tenho 26. São exatos 13 anos que eu consegui me libertar. Então eu demorei 13 anos para conseguir sair e hoje mesmo, 13 anos depois, ainda não é tão fácil de falar sobre isso. Veja o quanto é impactante um relacionamento abusivo na pessoa. É como um vírus. É como um vírus que se apodera de você e fica ali. Mas é claro que no começo eu não conseguia falar, eu não falava.
no começo, eu não conseguia contar. Eu tentava, mas eu chorava muito ou eu esquecia, as minhas memórias não faziam sentido uma com a outra. Eu lembrava de momentos, tinha apagões. Ao longo do tempo, com as terapias, eu fui conseguindo contar partes. Anos depois, eu fui conseguindo olhar com clareza e traçar uma linha cronológica, ligar pontos, entender. Para anos e anos depois, eu consegui contar as coisas de tanto tentar, consegui contar sem chorar. E até hoje, às vezes, ainda choro quando conto, para vocês verem o nível do impacto que isso causa numa pessoa, nessa vítima. E por que a vítima não sai? Né? Por que ela não sai? Eu entendo perfeitamente. Eu listei uma série de motivos. Primeiro é o amor. A vítima ama o abusador dela. Isso é muito difícil. Porque no meu caso era minha mãe. Eu amava a minha mãe mais que tudo. Ela era a pessoa de maior inspiração na minha vida. Eu queria ser como ela. Ela tinha um papel, uma figura muito alta, sabe? Pra mim. Um pedestal. Eu amava muito. E ela abusava. E é esse amor que me impedia de, na primeira vez, me afastar. Me impedia de falar mal dela para as pessoas, me impedia de pensar mal dela, várias coisas. E, na verdade, uma criança, quando ela é abusada, para se proteger, ao invés de... Ela nunca pensa mal dos pais, ela pensa mal dela mesma. Porque a criança ama tanto os seus pais, a criança depende tanto dos seus pais, que se ela colocar na cabeça que os pais são ruins, isso é tão destrutivo para a cabeça, porque os pais são as pessoas que deveriam ser perfeitos, responsáveis, cuidadores. Se esse ser é ruim, a mente entra num tilt. Então a única opção da criança para se proteger a sua mente, a sua psique, é pensar mal dela mesma. Porque se ela está errada, se ela é a ruim da história, ainda existe uma salvação, né? Porque eu podia melhorar. Se eu era errada, eu podia me consertar. Mas se a minha mãe era errada, não tinha salvação, não tinha solução para minha vida. Então, a criança sempre pensa, a vítima, né, em geral, pode ser até na área amorosa, a vítima sempre acha que ela está errada, porque ela ama esse abusador. Ela ama muito, ela está apaixonada. A pessoa abusadora está num pedestal na vida dela. Então, por isso que é tão difícil lidar. O segundo motivo que ela não sai é o perdão, né? Porque os abusadores, eles não são o tempo todo pessoas violentas. Eles são pessoas, na verdade, muito sedutoras, muito atraentes, muito legais, simpáticas. A minha mãe, com outras pessoas, e às vezes, ali ao longo do dia, ela tinha momentos em que ela era muito legal, muito divertida, criativa, inteligente, ela inventava brincadeiras, ela fazia piadas, ela era... inventava, sabe? Ela era bem imaginativa e eu admirava muito aquilo, a inteligência, a criatividade, a diversão, o bom humor. Eu me sentia muito acolhida naqueles momentos. Mas, de repente, vinha um surto e ela se transformava completamente em uma outra pessoa, como se estivesse possuída ou dominada por um espírito maligno. Parecia isso. Então a minha cabeça ficava muito confusa. Será que ela é uma pessoa boa? Será que ela é uma pessoa, esse monstro que parece ser? É muito confuso para a vítima. Às vezes amar a pessoa e às vezes se deparar com aquela situação de agressão. E em alguns momentos de sanidade, ela se arrependia ou fingia que se arrependia e pedia perdão. O abusador faz isso. Ele tem o seu surto, o seu momento de explosão e às vezes... No começo, principalmente, ele se arrepende muito, ele demonstra um remorso tão grande, ele chora, ele fala que ele pede perdão, ele fala que ele te ama muito, ele fala que nunca mais vai se repetir, ele fala que não sabe o que aconteceu, ele ficou louco, alguma coisa possuiu e não, porque eu não posso te perder, porque eu te amo, e eu escutava isso da minha mãe também. Então, nesses momentos de perdão, a vítima, que é um ser que já ama esse abusador e é um ser geralmente mais sensível, mais ingênuo, ela sempre vai perdoar e vai perdoando. E isso pode se prolongar por anos e anos e anos de sofrimento e perdão. E a vítima não sai porque ela está presa numa prisão psicológica real. Uma prisão psicológica real
de ameaças, de medo, porque esse abusador, ele vai ameaçar a vítima. A minha mãe dizia que se algum dia eu fugisse de casa, se eu contasse pra alguém, ela iria me matar. Ela iria me cortar em pedacinhos, ela falava, e ela iria me jogar meu corpo, jogar meus restos na estrada. Um dia ela chegou a me levar de carro lá longe da cidade. Eu nem sei hoje em dia onde era aquilo, mas era longe, afastado da cidade. Mostrou o lugar e falou: é aqui que eu vou jogar você, o seu corpo, se você falar mal de mim pra alguém. Então as ameaças são muito pesadas e muito grandes. Para uma criancinha, escutar a mãe falar isso era uma magnitude muito grande. Aí eu já não sei como são as ameaças que os namorados e maridos podem fazer. Não sei se chega nesse ponto de matar, pode ser que sim, em alguns casos sim, em outros casos não, mas é uma grande prisão. E é irreal, né? Porque não teria como ela fazer isso. Ela não iria fazer isso. Ela não iria querer ser presa, enfim. Mas a ameaça é tão... parece tão real que você acredita. E você sente medo. Então eu sentia muito medo disso. E tinha outras coisas, né? Outras ameaças de... falava que ia vender meu corpo, ia me capturar, me sequestrar, vender meu corpo. Coisas desse tipo. Pesadas mesmo. Então a vítima sente tanto medo, que ela não tem coragem de fugir ou de contar pra alguém. E eu lembro que a cada vez que alguém de fora questionava a mim ou a minha mãe, algum amigo ou alguém próximo, achava alguma coisa estranha naquele relacionamento e questionava, eu acabava sofrendo depois, apanhando, ou enfim, porque ela achava que eu tinha tentado contar pra alguém. Então, eu odiava quando alguém queria tentar ajudar, porque só atrapalhava, na verdade. O abusador, ele faz uma lavagem cerebral na sua vítima. Ele modifica completamente a mente dela, os pensamentos, a visão que a vítima tem de si mesma é totalmente distorcida pelo abusador. Porque ela fazia questão de me fazer acreditar o quanto eu era um lixo, repetindo isso diariamente. Você é um lixo, você é insuportável, você é muito burra, você é a pior coisa da humanidade, você é um demônio, ela dizia. Ela falava que só ela iria me amar e ninguém mais. E ela sabia que tinha os meus avós me amavam bastante. E ela dizia que logo eles iriam morrer. Eu lembro que desde criancinha ela colocava na minha cabeça isso. Seus avós já estão velhos, logo eles vão morrer. Você acha que eles vão ficar aqui muito tempo? Já estão velhos, logo eles morrem. Porque ela achava que ela tinha uma espécie de ciúmes, que minha avó era amorosa comigo e eu gostava muito deles. Então ela já colocou na minha cabeça que eles vão morrer, que é pra eu me afastar e não ter esperança. Ela falava que eles iam se mudar para uma casa menor e que eles não iam querer que eu morasse com eles, que eles iam me expulsar de casa e que só ela iria cuidar de mim, que eu só tinha ela na vida, e ela era a única pessoa que eu poderia contar, que eu poderia me juntar. Então ela fazia de tudo para que eu acreditasse que eu era um lixo de ser humano, uma coisa muito ruim, e que só ela iria me aguentar. Então eu deveria me agarrar nela, me prender nela para sempre, porque ela era minha única esperança, minha única companhia, minha única salvadora. E isso acontece na relação de mãe e filho, e no relacionamento amoroso a mesma coisa. Ele vai te fazer acreditar que você é horrível, que você é um lixo, e só ele vai te aguentar, só ele vai te amar. É exatamente igual. E você acaba acreditando, porque a vítima do abusador, ela tem um perfil. O abusador, ele escolhe a sua vítima. Tanto é que eu tenho um irmão e nós crescemos juntos, só que só eu era essa vítima da minha mãe. O meu irmão não era vítima, porque ele não tinha o perfil de vítima. Meu irmão, desde pequeno, já era aquela criança mais rebelde, ele já não aguentava muitas, não seguia ordens. Ele... Já respondo. Ele respondia a ela, ele reagia, né? Então, meu irmão nunca foi uma vítima. Só que eu tinha perfil de vítima, porque eu, desde criança, era aquela sensívelzinha, ingênua, quietinha, amorosa, obedecia tudo, ficava quieta, acreditava, seguia as ordens.
Então, a pessoa vítima, ela já é mais frágil. Torna mais fácil o papel do abusador. Então, você acaba realmente acreditando em tudo que ele diz. A Ivane perguntou assim: Emília, você nunca fala do seu pai, ele não interferia? Eles eram separados, ele morava em outra cidade. De vez em quando ele vinha, eu não sei quando, mas assim, bem esporádico, uma vez por ano, 2 vezes por ano, me lembro. Ele vinha até a minha cidade, que era Foz, me buscava, me levava no shopping, assim, jogar boliche, jogar essas coisas, ver um filme, almoçar, e devolvia. Meu pai pagava uma pensão pra mim, que minha mãe pediu, e ele parecia que atrasava, ou ela me fazia acreditar que ele atrasava, e ela fazia eu ficar ligando pra ele, até ele atender, todo mês pra pagar a tal da pensão. Então, na verdade, pra mim, meu pai era um incômodo. Era a pessoa que eu tinha que ficar ligando todo mês por causa da pensão. Era a pessoa que, quando eu saía com ele, ela me enchia de perguntas depois, e eu sempre acabava apanhando porque ela queria que eu tivesse feito alguma coisa que eu não fiz, eu cometi algum erro. Ela queria que eu pedisse mais dinheiro pra ele, pedisse presentes pra ele, e eu não queria pedir. Então, na verdade, meu pai era só um estresse a mais que eu tinha na vida. E ele sabia o que acontecia, meus avós também sabiam mais ou menos o que acontecia, mas eles não tinham poder pra interferir. Porque, na verdade, eu falava que eu queria ficar com a minha mãe. Ela fazia eu falar que eu amava ela, que eu queria estar com ela, entende? Então não tinha espaço pra alguém de fora interferir. E quando eles tentavam, eu apanhava, porque parecia que eu que estava pedindo ajuda dos outros. Então é uma prisão muito grande que você tá ali, as pessoas de fora veem que você está infeliz, que você está sofrendo, só que a prisão psicológica é tão grande que você acha que tá certo. Você acha que eu achava que a minha vida era pra ser aquilo, que meu papel era estar com a minha mãe, que eu pertencia naquele sofrimento, que eu merecia, eu achava que eu merecia aquilo, que eu tava ali sofrendo e sendo agredida, sendo abusada porque eu merecia, porque eu era um lixo. E você não consegue escapar dessa situação. Foi muito difícil conseguir escapar disso. A vítima é assim, ela é uma pessoa tão sensível, tão ingênua, que ela acha que tá certo, que ela deveria sofrer mesmo. E que é isso, que a vida é essa. E a vítima não conta por uma questão de vergonha também. Porque se você casa com alguém e ele acaba sendo abusivo, você tem vergonha de contar para as pessoas. Vergonha de falar, poxa, eu escolhi um marido que acabou sendo isso. Eu fracassei numa escolha de um casamento. Eu casei errado, eu escolhi errado. Ou no meu caso, eu tinha vergonha de falar que, poxa, a minha mãe... Eu via as menininhas ao meu redor com as mães sendo a melhor amiga. Minha mãe é tudo pra mim, minha mãe me ajuda aqui, minha mãe me leva ali. E eu tinha vergonha de falar que, poxa, a minha mãe é isso. É isso que ela é. Assim, ela faz isso comigo. Então eu tinha muita vergonha, eu entendo. Eu entendo que você... E até hoje é pesado de falar. Quando alguém, numa conversa, alguém que não te conhece ainda, te pergunta, é sua mãe. Você acha que é fácil falar, a minha mãe, eu não falo com ela porque ela é uma psicopata, porque ela me abusou, sabe? Porque ela é uma pessoa má. Assim, é uma coisa que você não sabe como falar, como explicar. Então, eu acabava mentindo, falando, minha mãe, ela mora longe, minha mãe, sim. E era difícil contar, né? Pela vergonha mesmo de ter uma mãe assim. Parece que a culpa era minha. A vítima se sente muito culpada. A culpa é um peso muito grande de carregar. Ninguém gosta de falar que foi abusada e maltratada, enfim. Tanto pela mãe ou namorado, marido. É uma vergonha muito grande. E por fim, a questão da dúvida. Dúvida porque quando você está numa situação de abuso, na hora do momento, você se sente é uma coisa tão estranha, é uma coisa tão diferente da normalidade, da realidade, que você fica paralisada, você não sabe o que está acontecendo. Parece que o seu corpo, a sua mente quer negar que aquilo está acontecendo. É muito confuso porque é muito estranho. Assim, as coisas que ela fazia comigo eram tão doentes, tão loucas, tão fora do normal,
que eu às vezes achava que eu estava exagerando. Eu me questionava, nossa, mas não é possível que tenha acontecido isso. Será que eu que sou louca? Até hoje às vezes eu me questiono. Será que aconteceu isso mesmo? Não é possível. Mas aí eu converso com as pessoas ao meu redor que conviviam ali perto e eu vejo que, por isso, eu vejo que eu não sou louca. Mas a vítima começa a achar que ela que é louca. Porque é uma coisa tão, assim, alguém te agredir fisicamente, ou alguém te torturar, ou jogar objetos em você, ou te chamar de nomes obscenos e baixos, palavrões, assim, pra você diretamente, uma coisa tão forte, tão doida, tão surreal, sabe? Que você acaba sentindo que você é louca, você tá inventando aquilo, você tá imaginando aquilo, e pela vergonha de contar pra alguém, você acha que você vai esquecer, você tenta esquecer, a mente até às vezes apaga memórias pra nos proteger. Então eu entendo demais mulheres que anos e anos depois que foram assediadas ou abusadas resolvem ter a coragem de contar. Eu entendo, isso acontece exatamente assim. Porque exige muita coragem, exige muito peito para você ser agredida e contar para todo mundo, sabe? Colocar para fora, contar, acusar a pessoa. E geralmente a vítima não é essa pessoa forte. Uma vítima é alguém mais fraco, frágil. Ainda mais se for uma pessoa tímida. A vergonha que dá, sabe? Você quer só se esconder. Você quer fingir que aquilo nunca aconteceu. Porque para um abusador, a mente dessa pessoa é tão maligna, tão diabólica, tão violenta, que para ele, aquela situação ali na hora da agressão é comum, é normal, é uma espécie de alívio. E ele se sente bem torturando, maltratando, agredindo. Só que para uma pessoa que é sensível, a mente dela não suporta tanta maldade. Minha mente não suportava. Era como se eu me bloqueasse, ficasse em choque. Eu não conseguia aceitar que aquilo acontecia. Ainda mais por ser uma criança ingênua e boazinha, eu não queria aceitar que existia maldade no mundo. E eu quero muito pontuar isso. Que quando chega o momento que eu sei que Deus é bom e cada vítima vai conseguir fugir em algum momento, tá? Vai acontecer. Eu tenho muita fé, muita esperança que, assim como eu fui livrada com 13 anos, que antigamente parecia tarde, mas hoje eu vejo que foi cedo, porque muitas filhas, muita gente passa muito mais tempo que isso dentro da prisão. Eu consegui com 13 anos. E sabe que eu nem sei como direito. Mas eu lembro que as agressões foram ficando cada vez mais frequentes e piores e piores. E eu me lembro que na semana em que eu fugi, naquela semana, tinha ficado muito pior, no nível de... Ela começou a não deixar eu ir pra escola, então eu ficava presa em casa, faltando aulas. Ela pegou o meu caderno e ela jogou água, rasgou as páginas, como uma espécie de punição. E aquilo me deixou muito assustada, porque a minha esperança era que eu iria estudar. Eu era uma boa aluna, né? Então eu achava que eu iria conseguir estudar, e a escola, os estudos iriam fazer eu sair daquela situação quando eu crescesse. Quando ela começou a me prender, não deixar eu ir na escola e destruir meu caderno, eu me vi com a minha única esperança sendo tirada de mim. Então aquilo me desesperou. E também eu lembro que naquele dia ou no dia anterior, ela começou a me agredir no meio da rua, publicamente, na frente dos outros. E a vergonha tão grande que eu tinha, eu não ia suportar ser agredida na frente dos outros. Porque quando era só dentro de casa, na frente do meu irmão só, eu suportava, porque eu tava sozinha, ninguém tava vendo. Mas ela começou a me bater na rua, assim, soco na cara, no meio da rua. As pessoas podiam estar vendo. E aquilo pra mim, assim, ultrapassou limites. Eu não ia conseguir lidar com a vergonha de apanhar na frente dos outros. Então, essas duas coisas me fizeram reunir a coragem de fugir. E eu tinha uma conexão,
Hoje eu entendo que era espiritual, mas eu tinha a sensação real de que eu tinha uma luz acesa dentro de mim que nunca se apagou. Eu tinha uma espécie de visão, de certeza de que essa luz deveria estar em outro lugar, essa luz deveria se expandir, se acender e que eu deveria estar fazendo outras coisas com a minha vida, que eu tinha uma visão de que eu tinha um futuro brilhante. Então, por mais que eu sofresse muito, que eu chorasse todo dia, o dia inteiro, apanhando, sofrendo, enfim, eu sentia essa luz. Tanto é que a primeira tatuagem grande que eu fiz é um lampião com um foguinho para representar que mesmo em muitos momentos que eu achava que eu não ia conseguir sair daquilo, que eu achava que eu não ia aguentar lidar com o trauma, que eu achava que eu iria querer tirar minha vida e tudo mais, que a vida não valia a pena, sempre tinha aquela luzinha acesa que não se apagava, e aquela era a minha esperança, de que aquela luzinha iria crescer, 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 e que meu futuro seria maior e melhor e brilhante. Então essa luzinha que hoje eu vejo que é uma fagulha divina, que é Deus, que é a espiritualidade ali já me chamando desde cedo, isso foi o que me impulsionou para ter a coragem de finalmente fugir. Mas quando você foge, você acha que você fugindo vai resolver tudo, mas aí não. Não, porque você acaba com um belo de um trauma para resolver, você não tem autoestima, você não sabe quem você é, você tem um autoesquecimento, né? Você não sabe quem você é mais, você não lembra como era antes disso, você acha que você é um lixo mesmo, e você não sabe nem o que você gosta, o que você não gosta, porque vivendo tanto tempo sob a tensão de um abuso, você está em modo sobrevivência, sabe? Quando você só sobrevive, então você não lembra mais quem você é, você esquece. E tem um alto ódio muito grande, você começa a se odiar, porque você não entende por que eu aguentei tanto tempo aquilo. Como que eu aguentei? Por que eu não saí? Por que eu permiti isso na minha vida? Por que eu não fiz nada? Por que eu não reagi? Você começa a se culpar demais. Então você já tinha autoestima baixa, a mente em frangalhos, coração emocional zero. Então é uma reconstrução que você tem que fazer do zero, quando você finalmente consegue fugir. E foi isso, né, que eu passei a vida aí tentando fazer, tentando encontrar. Ah, sim, tem os pesadelos, né, pesadelo todo dia é pesadelo, pesado, com ela me pegando de novo, ela me batendo de novo, me capturando de novo, a dificuldade de se relacionar, né, porque você fica traumatizado, você não consegue confiar em ninguém ao seu redor, e aí a reação depois disso vai depender de pessoa para pessoa, né? Tem gente, no meu caso, eu comecei triste, muito triste, eu não tinha amigo nenhum, eu só usava roupas pretas, eu entrei numa fase bem depressão, eu não queria comer, eu não queria fazer nada, deprimida alguns anos. Depois essa tristeza virou uma raiva, aí eu fiquei revoltada com a vida, eu odiava a vida, odiava as pessoas, odiava todo mundo. E isso virou uma armadura que eu criei. Aí entrou academia, crossfit, eu queria ser forte, musculosa, para criar uma força mental. E eu criei uma armadura para que ninguém nunca mais me maltratasse. Só que não foi suficiente, porque a minha essência não é essa armadura. A minha essência ainda é aquela criancinha que é boazinha, que é ingênua, que é amorosa, generosa. Eu gosto de ajudar, de fazer o bem, de ser amorosa. Isso está na minha essência. Então aquela fortuna, raivosa, cara fechada, não fazia parte de mim. Eu precisei quebrar também. O que mais que eu ia falar? Ah, sim. E durante as terapias que eu fazia, a única coisa que eu escutava era: perdoa. Você só tá assim porque você não consegue perdoar a sua mãe. Ou seja, a vítima que já carrega aquela carga enorme de culpa por ter aguentado aquilo tanto tempo, agora tem um novo nível de culpa, que é você não consegue perdoar. É por isso que você tá triste, porque você não perdoa.
reforçando então, né? De novo, você é uma pessoa ruim. Então vinham os psicólogos e reforçavam o que eu já ouvi a vida inteira. Como você é ruim, como você não consegue perdoar. E a culpa só piorava. É triste que tenhamos tão poucos psicólogos, terapeutas, especialistas em trauma. Porque a pior coisa que você pode falar para alguém que foi abusado é mandar perdoar. Não é uma questão de perdão. Não é tão simples assim, não é tão fácil assim. O traumatizado, o abusado, traumatizado, ele tem que primeiro se perdoar. Ele tem que entender quem ele é, o porquê aquilo aconteceu. Ele tem que se situar. Ele tem que se reconstruir primeiro. Ele tem que relembrar quem ele é. Ele tem que se reencontrar. Então, primeiro, é um processo de reconstrução, de autoconhecimento, de resgate. A pessoa tem que ser resgatada. Ela tem que lembrar quem ela é, como era a vida dela antes disso. Ela tem que ser recolocada no seu caminho, na sua linha do tempo de novo. Porque o trauma te captura, ele tira da sua rota. A terapia, nesse caso, ela tem que primeiro reconstruir a pessoa. Depois que ela estiver reconstruída, ela tem que entender o que aconteceu ali, entender o que houve naquele momento de abuso, de trauma, o porquê daquilo. Ela tem que trazer clareza racional para a situação, para aí depois, com o passar de muito tempo, pensar em o que é perdão, o que significa esse perdão, a que níveis, né? Porque os terapeutas e psicólogos, eu considero irresponsáveis, inconsequentes. Muitos deles falavam assim: você tem que falar com a sua mãe de novo, você tem que voltar a falar com ela, vai lá, compra passagem, vai lá visitar ela na casa dela. Isso é de uma tamanha irresponsabilidade, porque eles não entendem quem ela é, o que ela pode fazer, que níveis de coisas ela fez comigo. Mandar a criança voltar pro abusador, ou a vítima de qualquer relação, mandar voltar pro abusador, isso é de uma tamanha irresponsabilidade que nem cabe em palavras. Ainda bem que eu não ouvi esses conselhos, porque eu sentia dentro de mim que aquilo não era o certo a fazer. A gente tem que entender que existem pessoas más no mundo, a maldade existe. Algumas pessoas, especialmente as que estão no nicho da espiritualidade, tendem a viver num mundo paralelo, e eu sou assim, eu prego positividade. Eu falo muito, seja grato, sabe? Seja positivo, seja mais amoroso. Eu falo muito disso. Só que a gente tem que entender que a maldade também existe. Nem todo mundo é bom. Existem pessoas maldosas, malignas nesse mundo. Não importa se é seu parente, é sua mãe, é o seu pai, o parentesco não importa. Porque pessoas que são psicopatas também têm filhos. E um psicólogo que não entende, que não sabe, que não entende a fundo o que é, não pode pensar que, já que é sua mãe, vai lá e fala com ela de novo. Não, porque você não sabe quem ela é. É muito irresponsável isso, sabe? Eu nem tenho palavras para isso. Então, a pessoa abusada não tem que falar de perdão. É reconstrução, é resgate, é autoconhecimento. Tá? Para daí, depois, numa maturidade muito grande, construída, pensar em perdoar. E pensar que perdão não significa convivência. Pensar que perdão é pra você, o perdão é dentro de você, o perdão é no seu coração. E entender que existem sim pessoas que são maldosas e nós precisamos nos proteger. Proteção. Porque o mal existe. Eu quero fechar falando que apesar de ter feito várias terapias diferentes, o que vocês imaginarem, eu tentei para superar esse trauma. E a única coisa que funcionou para mim foi quando eu coloquei a espiritualidade na jogada. Foi quando eu despertei o meu espírito.
Porque enquanto as terapias que eu fazia eram somente a nível saúde mental, apenas a nível de estudo científico, convencional, padrão, tradicional, aquilo ali, para mim, nunca foi suficiente. Foi depois de muitos anos, quando eu despertei para a espiritualidade, quando eu despertei para começar a estudar espírito, energia divina, força divina, cura espiritual, limpeza espiritual, medicinas espirituais, envolvendo fé, envolvendo limpeza mesmo, profunda, sabe? Fora do que só traz, do que só a ciência traz. Foi aí que eu consegui superar, seguir em frente e hoje trabalhar com isso. Eu não sei se todo mundo é como eu. Provavelmente os psicólogos, a ciência tradicional ali consegue dar conta de outros casos, mas algumas pessoas têm essa sensibilidade espiritual. Algumas pessoas são como eu, que desde criança sentem uma conexão, uma luz diferente que queima dentro de você, uma sensibilidade de emoções, de sentimentos, de visões, uma sensibilidade diferente. E para essas pessoas como eu, só a ciência não basta. E eu falo hoje isso com propriedade, porque além de ter feito muitos tipos de terapias científicas, eu fui atrás de estudar também. Lembrem-se que eu sou muito boa no estudo, desde sempre. Eu fui atrás de estudar essa parte. Hoje eu estudo neurociência, psicologia, psicanálise. E mesmo assim, a ciência é uma base muito importante, mas só a ciência não é o que deu conta no meu caso. Por isso que hoje eu trabalho com uma terapia chamada yoga terapia, chamado método limpeza, porque é uma limpeza que envolve todas as dimensões do ser. Envolve corpo, porque o trauma fica gravado no corpo, em cada ponto, em cada músculo, em cada articulação, no coração, na respiração. O trauma fica na mente, nos pensamentos e nas crenças, na sua autoimagem. O trauma fica também na alma, no seu espírito. E o trauma envolve a sua missão espiritual, quem você é como missão de alma, uma energia invisível que está muito além da ciência, do que a ciência pode explicar. É por isso que hoje eu trabalho com a terapia que envolve corpo, mente e espírito, chamada yoga terapia. E o meu papel aqui é ajudar outros que sofrem como eu sofri, outros que têm os seus traumas e que também tentaram terapias convencionais e não adiantou nada. Pra mim não adiantou nada, só piorava a minha situação. Então é por isso que... Isso mesmo. Então é por isso que eu trabalho com isso hoje. E eu quero muito ajudar outros como eu, sobreviventes de abusos e dentre outras coisas. Esse assunto é muito extenso. Eu vou com certeza falar disso cada vez mais. E me falem se fez algum sentido até aqui. E se alguém sente de contar a sua história, eu quero escutar, eu quero te ajudar, eu quero saber. Ok, deusas? Obrigada a quem esteve aqui acompanhando, participando junto comigo. Até a próxima semana.